Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Converso. Eu sou a Raiz. E eu sou a Luísa e nós somos alunas do segundo semestre do curso de Publicidade e Propaganda da Unijuí. Hoje estamos prontas para um bate-papo sobre um tema que está transformando a comunicação. No episódio de hoje, nós vamos discutir os desafios e as oportunidades que a inteligência artificial trouxe para a nossa área. A inteligência artificial tem mudado a forma como nos comunicamos e estamos apenas começando a explorar o seu impacto. No futuro, pode ser que essas novas possibilidades surjam, trazendo novas vantagens e também desafios para quem trabalha nessa área. E ela já está presente em diversas áreas, já está fazendo parte do nosso dia a dia, mas ainda temos muito a aprender sobre o seu potencial. E para entender melhor esse impacto, nós trouxemos para conversar com a gente hoje a coordenadora dos cursos de Jornalismo e Publicidade da Unijuí, professora Nilce Maldaner, das disciplinas de Cultura Digital e Convergência, Comunicação Digital, Gestão e Comunicação de Marcas, que já atuou em agências de publicidade, foi coordenadora da Usina de Ideias e Agência Experimental da Comunicação. Então, se preparem para mais um episódio que vai explorar o impacto da inteligência artificial na comunicação. Vivemos em uma era de inovações rápidas e contínuas, e a inteligência artificial está na linha de frente dessas transformações. Ela já é uma realidade no mercado da comunicação, seja na criação de campanhas, no atendimento aos clientes ou no monitoramento de tendências. Professora Nilce, para começar o nosso bate-papo, na sua opinião, como essa tecnologia está moldando o futuro da comunicação? Bem, olá, tudo bem? Eu agradeço o convite, de estar aqui conversando com vocês sobre essa temática que é extremamente importante para a comunicação. A inteligência artificial, ela, foi o tema do ano, Não há a área que não tenha comentado e trabalhado algumas questões sobre essa nova tecnologia que estourou nos últimos 2 anos, podemos dizer. Ela já vem de mais tempo, mas ela ganhou uma relevância muito maior porque ela ficou justamente mais acessível para a grande maioria da população. E isso teve implicância também, logicamente, para a comunicação. E ela chegou com ferramentas que têm muito a ver com o trabalho de comunicação. E, por isso, ela é algo hoje que a nossa área precisa debater bastante, pelos usos que já vêm sendo feitos e também pelos futuros usos, e as suas implicações. E falando nessas possibilidades, a IA também abre muitas portas para o mercado. Nós pedimos para o William Pires, empresário e gestor de marketing, CEO da 10 Comunicações e Desenvolvimento, que gravasse um vídeo para contar quais ele considera as maiores oportunidades que a inteligência artificial pode trazer para a comunicação hoje. Vamos assistir. É um prazer estar participando da Converso da turma de Publicidade e Propaganda da Unijuí. Hoje, eu atuo como gestor de empresa voltado à comunicação e desenvolvimento nas áreas de produção de eventos, podcast e assessoria de marketing. E vejo inúmeras oportunidades com inteligência artificial, inclusive já utilizamos algumas ferramentas aqui no 10+. Hoje nós conseguimos referências para a criação de linhas editoriais, calendários de marketing, briefing para criativos, roteiro de vídeos e demais referência para algumas ações. Ela impacta diretamente na nossa produtividade, pois nós ganhamos agilidade nestes e outros processos de produção, como o de análise preditiva, onde as ferramentas buscam dados para identificar padrões e prever comportamento dos consumidores. E também elaboram pesquisas completas de mercado. Então isso para nós é um grande ganho. Estas são algumas das aplicações, mas há de recordar que estas jamais podem servir como produto final. Todas as ferramentas de inteligência artificial precisam servir como facilitadores para que consigamos melhorar processos, ganhar produtividade e agilizar entregas. Então, estes são os principais benefícios na comunicação e marketing. É preciso utilizar as ferramentas de IA como um meio e não
como um fim. Então, como o William falou no vídeo, a IA trouxe um potencial criativo muito grande para as marcas, mas também levantou algumas questões importantes. Então, a gente trouxe a campanha da Coca-Cola, onde a IA generativa foi usada para criar o famoso comercial de Natal. Nessa, uma conversa interativa com um bom velhinho podia ser feito pelas pessoas. E a campanha trouxe possibilidades criativas. Então, a campanha destacou o potencial criativo da inteligência artificial, mas levantou uma questão muito importante: até onde os profissionais humanos ainda são essenciais nesse processo. As IAs podem ser ferramentas para aumentar a produtividade, mas a criatividade e o toque humano ainda são indispensáveis. Então, a gente vai colocar o vídeo para apresentar. É interessante pensar como essas IAs podem ser usadas de maneira estratégica para as campanhas, mas também sem substituir o papel dos profissionais de comunicação. E com isso também surgem questões éticas. Professora Nilce, como garantir que o uso da inteligência artificial não perca a autenticidade e a transparência que o público tanto espera? Bem, a inteligência artificial é uma tecnologia que foi criada pelos homens. Ela se nutre de dados e produções humanas, né? Então, mesmo na hora de gerar imagens, gerar textos, a base delas são as produções que já foram feitas por outros humanos, né? Por muitos, milhares, milhões de humanos, porque ela acessa, a grande questão dela é acessar uma enormidade de dados e, a partir disso, né, fazer sugestões e indicações para quem buscar, né, a contribuição da inteligência artificial. Então, o exemplo da Coca-Cola, dessa campanha que está, né, sendo lançada agora para esse Natal desse ano, ela foi toda produzida por IA, mas teve a parte toda criativa, ela é humana. Por quê? Porque ela é uma recriação de um comercial que já existiu, né, de 95, onde é uma versão atualizada com essas tecnologias emergentes hoje em dia. E, mesmo assim, é um processo bastante complexo ainda, né? A IA está aí para facilitar a vida nossa, né? De produzir mais rápido, muitas vezes, dar esses ganhos de produtividade que vocês comentaram, mas, ao mesmo tempo, ela está baseada no que já foi produzido. Então, ela facilita, mas não foi uma criação inteira de IA, é uma contribuição e é uma colaboração. Então, destacando um pouco da fala do William, né, ele acabou frisando bem. Pelo menos por enquanto, e agora, os próximos anos, ainda acredito que a IA vai estar muito mais realmente servindo de meio e não como um fim em si, né? Então, Coca-Cola é uma marca mundial, né? Ela é uma marca reconhecida também pela inovação, muitas vezes. Então, nesse sentido, também houve essa busca de trazer, né, nesse comercial, essa questão. E, para complementar minha fala, a polêmica que existe em relação, que se gerou, né,
principalmente no meio digital, em relação à produção ter sido de IA, ela está muito voltada à questão também do emprego, né, da possibilidade do potencial que seria gravar um comercial desses, envolveria grandes equipes, né, de produtoras, de pessoas, então teria toda uma questão então que está ligada e que é uma questão que extrapola a área da comunicação, né? A questão dos empregos e da inteligência artificial vai para todas as áreas e está para a nossa área também, né? Então, essa foi uma grande, né, polêmica envolvendo, e a outra foi de perder a ideia do espírito humano do Natal, né, de certa forma. Porque eles prezam muito também por esse negócio de sentimentos, o que as pessoas estão sentindo, que a Coca-Cola, no final do ano, traz esse ar de família, acolhimento. Sim. E a inteligência artificial ainda não traz esse sentimento para a gente. Exato. Ela sozinha não, né? Mas o que eu vejo, assim, que a gente vê coisas mais caricatas, né, sendo usadas muitas vezes, que foram produzidas por inteligência artificial. E vendo essa produção, de novo dizendo, tem uma marca globalmente reconhecida, valendo milhões e que pode investir, né, muito nessa produção, ela tem um resultado bastante evoluído, até vamos assim dizer, né? Porque a gente vê outras imagens que o rosto humano, né, ficou, como a gente comentou em um outro momento, deformado, a não definição exata de mãos, de vários elementos que é justamente do humano e que ela não conseguia ainda trabalhar em termos de imagem e vídeo essas questões. Mas lendo sobre essa campanha, o que foi colocado é que a empresa trabalhou com 3 empresas diferentes, né, de IA, para conseguir esse resultado. Então, cada uma contribuindo na sua expertise para ter um resultado mais próximo do que seria realmente de uma produção humana, né, de certa forma. A gente vê em alguns momentos, me parece mais que se atingiu esse objetivo em alguns pontos do comercial, em outros ele ainda está um pouco caricato, né? E a questão é também que todas essas tecnologias elas geram muitas vezes receio de muitas pessoas no sentido de até assim, o medo do que pode, né, trazer essas novas tecnologias. E uma grande questão que está associada à inteligência artificial são as fake news, são as deepfakes, né, exatamente, e que tem muito aí do que não é autêntico, do que não é verdadeiro, né, e que tem como potencial e como objetivo, muitas vezes, enganar as pessoas, né? E aí a gente realmente tem um grande problema, né, social, inclusive, para lidar com isso, porque a gente precisa ter essa diferenciação de saber o que é real, né? Real, eu dizendo aqui como humano, né? E daquilo que não é uma produção feita por uma inteligência artificial, mas que muitas vezes não reflete o verdadeiro, não reflete falas das pessoas, não reflete, mesmo que use a imagem, a voz, né, vários elementos, e não reflete isso. Uma questão que também tem sido colocada e que as próprias redes sociais têm trazido um pouco mais é identificar o conteúdo que foi produzido com inteligência artificial, para que as pessoas consigam começar a perceber, né, também, e identificar as diferenças entre um e outro,
apesar da gente ver que o desejo de criadores, né, pessoas ligadas assim ao desenvolvimento da inteligência artificial, que é um grupo muito forte que, na verdade, quer borrar essas diferenças e quer que a gente realmente não consiga mais distinguir o que foi produzido pela inteligência humana e o que foi produzido pela inteligência artificial. Então, acho que é um tema que demanda, né, que todas as áreas olhem com muita atenção, discutam sobre isso, para realmente entender esse potencial. Além disso, é preciso também experimentar, né, com consciência ética, porque eu acredito que a humanidade, ela não abre mão, né, de coisas que facilitam a vida dela em termos tecnológicos. Então, acredito que isso não aconteça também, que a inteligência artificial vai ser barrada. Mas o que é importante é que a gente vá, em cada experimento, em cada uso, em cada inovação que é agregada ao que nós já temos hoje, que se busque entender e ter muito claro, né, os vieses, os desvios que podem ser feitos e como a gente já pense e busque solucionar para que eles não aconteçam. Eu acho que essa é uma grande chave que a gente tem que ter presente, né, na discussão sobre inteligência artificial. Sim, sim. A IA também pode gerar alguns problemas, como foi discutido agora, como o recurso da Meta do WhatsApp, que tem dado respostas erradas e gerado algumas imagens controversas. Em um caso, ao pedir uma imagem do Homem-Aranha plantando uma bananeira, a IA mostrou o herói com uma planta, em vez de ponta-cabeça. Então, tem alguns casos que estão muito famosos nas redes sociais, como o Batman lutando capoeira. E daí é uma imagem do Batman com poeira atrás. Também tem a da menina com sardas no rosto, e a inteligência artificial colocou uma sardinha no rosto da imagem que ela criou. Então, esses casos estão acontecendo muito, principalmente nessa da Meta do WhatsApp. E o mais curioso é que a inteligência artificial não conseguiu entender a ironia do pedido da foto. E ela foi literal demais. E a Meta até admitiu que a inteligência artificial pode errar, mas que o recurso não pode ser desativado. E por ser uma ferramenta nova, ela ainda não gerou nenhum grande boom que possa prejudicar alguma pessoa, mas ela gerou muita desinformação. E, professora Nilce, a senhora já usou esse recurso ou como foi a sua experiência? Eu já usei, mas foi algo simples, então não houve nada assim, né, de estranho ou diferente. Mas esses casos que vocês trouxeram, eles exemplificam realmente a questão dessa leitura e interpretação da linguagem humana, né? Ironia, sutilezas, coisas que muitas vezes realmente fogem ao mecanismo, né, da inteligência artificial, e ela não consegue compreender, e ela, né, resulta nessas outras situações que vocês mencionaram. Além disso, em outras tantas situações, ela acaba trazendo uma resposta muito padronizada, eu diria. Ela segue passos, a gente consegue... produção de texto, que é o que eu tenho mais usado para testar coisas e verificar, a gente percebe muito claramente a questão, né, de como começa o parágrafo, como é que ela costuma fazer a introdução, o desenvolvimento e como ela fecha um texto. Então, está muito padrão, e pensar as marcas, né, no universo das marcas. Se a gente utilizar a inteligência artificial, eu posso criar um texto publicitário, eu posso criar um anúncio com a imagem e até um vídeo. Mas a tendência é que ele siga esse padrão, né, que ele entende como
um texto publicitário que ele entende como um anúncio, e as marcas não terão diferenciais entre si, porque elas todas vão estar muito dentro do padrão da IA e não dentro do seu padrão, que é da sua busca, né, de marcar estrategicamente a sua autenticidade, a sua personalidade, o seu tom de voz. Então, é uma necessidade muito grande de adaptar. E por isso também que o uso que tem sido feito até hoje da inteligência artificial, ele está muito mais voltado a dar um start, né, para a criatividade, para ideias, e não como algo finalizado, né? A partir desse start de, às vezes, quebrar aquele momento de um bloqueio criativo, né? A página em branco, meu Deus, e agora? Né? Por onde eu começo? Muitos profissionais têm usado aí essa ferramenta para começar, e a partir dali destravar ideias e ter novas ideias e aí construir a sua proposta. Então, ela vem sendo já bastante utilizada, sim, né, dessa maneira mais de suporte, né? Como ter um comercial da Coca-Cola todo finalizado, a produção em inteligência artificial é algo bastante novo e que exigiu um altíssimo investimento também. Claro que a Coca-Cola mencionou que hoje ela tem, inclusive, um diretor de inteligência artificial, né? Então, isso também mostra assim, a importância dessa área crescente no universo das marcas, das empresas. E esse diretor, ele acaba mencionando que, mesmo tendo um alto investimento, se fosse botar equipes enormes, locações diferentes para fazer a gravação, né, como foi feita lá em 95, pensar isso hoje, o custo ainda seria maior usando pessoas, usando elementos físicos para fazer toda essa produção. Então, houve um ganho para a Coca-Cola que diminuiu o custo na hora de produzir esse comercial. Mas a gente sabe que para outras marcas ou marcas menores, né, não teriam condições do investimento necessário para fazer esse uso. E ainda, né, a Coca-Cola, obviamente, já sabia que iria repercutir, né, a questão deles terem feito essa produção. Mas, de certa forma, eles largam na frente, né, na ideia da inovação desse uso, né, que foi feito, então, agora para essa campanha. Principalmente por ser uma campanha das mais famosas deles durante o ano. Exatamente. A gente também testou essas inteligências artificiais para trazer aqui um pouco sobre como elas estão se atualizando. E, por exemplo, nessa da Meta que a gente falou, da bananeira, a gente pegou e fez a mesma pergunta para o chat da Meta. E ele realmente conseguiu colocar um cachorro plantando uma bananeira. Inclusive, a gente pediu algumas outras informações, então dá para ver que ela está evoluindo. Sim. É uma coisa que eles estão conseguindo driblar essas dificuldades que eles estão tendo para essa ferramenta funcionar. E mesmo não tendo essas opções de tirar a ferramenta para quem não quer usar, é alguma coisa que está sendo parte do nosso futuro. Então, a gente está se adaptando. Mas a gente fica pensando também o que acontece quando esses erros eles impactam uma campanha. Por exemplo, teve aquela da Volkswagen, que também é do ano passado, é bem famosa, que trouxeram a Elis Regina, que é uma cantora falecida, e colocaram um misto, que além de inteligência artificial, usaram a filha dela, que ainda é viva, para fazer essa campanha sobre os carros híbridos deles. O que a senhora acha disso? A senhora acha que, como publicitária, é algo ético? Aqui nós temos uma discussão, acho que mais profunda, né? Até do que esse exemplo da Coca-Cola. Por quê? Porque a marca, né, a Volkswagen, ela acabou utilizando uma figura pública,
falecida, então ela não autorizou o uso dessa imagem dela, né? Falando coisas, porque ela interage com a filha dela no comercial, ela, né, também canta, e isso mexe, né, com a questão mesmo de como podem usar a minha imagem tanto agora, sem eu autorizar, mas mesmo depois de eu não estar mais aqui. E às vezes, relacionado a que temática? Teve um pesquisador brasileiro, o André Lemos, que é bem conhecido da área de cultura digital, e ele fez um post relacionado a esse comercial da Elis Regina, e ele acaba trazendo elementos porque a Elis foi, né, como vários artistas, foi uma artista que lutou contra a ditadura militar. E, nesse sentido, várias grandes marcas acabaram apoiando, né, o golpe e o regime militar durante a ditadura. E essa marca que utilizou da imagem dela também estaria entre essas marcas. E nesse sentido, então, que fica a discussão. Será realmente que a Elis hoje faria, estando viva, um comercial para essa marca? Né? Ameniza um pouco essa questão, ao meu ver, que a filha, né, ou seja, a família, parte da família, não sei se houve autorização de toda a família, mas pelo menos parte da família, estava ciente e colaborou, inclusive, com esse comercial. Né? E muitas pessoas olharam simplesmente como, que legal, como um momento de poder reviver, né, essa atriz que foi muito reconhecida, que tem, né, todo um carinho também ainda hoje por ela, mas, né, se a gente pensar mais a fundo, tem questões importantes para serem pensadas, sim, que é dessas autorizações, né, de poder servir de parâmetro e você ser usado em inúmeros... Aqui foi um comercial, né? Não é algo tão grave, mas poderia ser um vídeo de apologia à volta do nazismo. Né? Só estou dando uma ideia hipotética aqui, mas poderia ser isso. E se isso acontecesse, como seria? Que repercussão teria, né? Teria pessoas, porque eu sou fã de alguém, eu vou seguir essa ideia, né? Mesmo que a ideia não seja da pessoa. Né? Então, temos ali uma série de situações que realmente cobram, né, posicionamentos éticos. E que é importante que países, né, tanto na nação, mas como também em perspectiva global, eles precisam discutir regulamentações, eu acredito que em relação à inteligência artificial, porque eu não acredito que a gente não vá fazer uso, né? Até porque realmente ela facilita um monte, traz vários benefícios, mas, ao mesmo tempo, a regulação deveria estar acontecendo para que a gente consiga, né, minimizar riscos que também existem. Durante essa conversa, ficou claro que a inteligência artificial está redefinindo o cenário da comunicação. Então, a gente viu que o potencial criativo da inteligência artificial e como na personalização de campanhas, mas também refletimos sobre os desafios, como a ética e os riscos de automação falha. Tudo isso mostra que o futuro da comunicação existe um equilíbrio entre o uso inteligente dessa tecnologia e a prevenção do toque humano. Preservação do toque humano, que é indispensável para conectar marcas e pessoas. E foi muito interessante ouvir a visão da professora Nilce sobre como a gente pode se adaptar e aproveitar essas mudanças da melhor forma possível. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e continue assistindo os próximos episódios do Converso. Aproveitem e até a próxima. Ok, obrigada.